Sejam todos bem-vindos, boa noite. Estamos começando a todo vapor esse bate-papo hoje sobre implantes e chips espirituais, o invisível que te prende. Então, já deixo aqui o convite para vocês enviarem convite aí, aviãozinho, para os seus contatos, trazendo esse povo todo aqui para a gente conversar sobre esses implantes e chips espirituais. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver então. Semana passada a gente conversou sobre o que te impede, por que você atrai certas situações na tua vida e que tu não consegue andar, ir para frente, fazer, concretizar. Então, semana passada a gente conversou sobre isso e a gente fez um reset, uma estabilização da energia, aonde a gente fez uma meditação no final para fazer essa limpeza e essa harmonização, essa estabilização da energia. Porque quando a pessoa ela chega para atendimento, seja presencial ou online, ela vem muito. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Saudades de vocês. Então, a pessoa, quando ela entra em atendimento, seja presencial ou online, ela vem muito carregada, não só de energias negativas, mas ela vem também toda presa, emaranhada, toda cheia de nó, de situações que estão mal resolvidas na vida dela. Então, assim, é muita coisa que está acontecendo na vida da pessoa e a gente precisa fazer o quê? Estabilizar a energia. Então, a partir dali, a gente começa a trazer situações do inconsciente para o consciente para começar a desatar esses nós e a entender por que a gente atrai certas situações para a nossa vida. A gente falou do inconsciente coletivo, do inconsciente pessoal. Então, aqui eu trouxe um exemplo aqui, semana passada, né, do nosso iceberg aqui, que a nossa consciência é só essa parte de cima aqui, o resto tá para baixo. Então, aqui tem aqui debaixo do mar, né, desse iceberg, o nosso inconsciente. Então aqui a gente carrega toda a memória do que aconteceu no nosso sistema familiar, porque a gente é filho dos nossos pais, nós somos netos dos nossos avós, tataranetos, octanetos. Então a gente tem uma bagagem e isso tá lá no nosso inconsciente. A gente não carrega só as características físicas, a gente carrega toda a memória e toda a história do que aconteceu no sistema familiar. Então, do que aconteceu dentro da barriga da mãe, da nossa infância, de traumas, de muitas coisas, coisas boas e ruins. E em algum nível a gente está em ressonância com essas situações. Então, por que a gente atrai certas situações para a nossa vida? Porque ela está aqui no nosso inconsciente. Tá aqui. Então, se vem, muitas vezes vem para validar aquela crença limitante ou vem para nos mostrar, para que a gente consiga ver, olhar e ao mesmo tempo ressignificar, romper esse padrão, tá? E hoje, mesmo a gente olhando para essas questões, ainda existem alguns dispositivos que estão instalados no nosso campo de energia. O que é o nosso campo de energia, para quem está chegando hoje aí? Emoção, pensamento, sentimento. Então, quando algo não vai bem, né, na nossa frequência energética, precisa ser olhado, precisa ser ressignificado ou ser desinstalado. E a gente vai falar sobre implantes e chips espirituais, o invisível que nos prende. Então, por mais que tu tenha consciência, por mais que tu tá ali, que tu tá rompendo alguns padrões de crenças limitantes, tem ainda algo tá travando. Então, é como se fosse aqueles sites ocultos ou outros apps que a gente tem no nosso celular que fica rodando em segundo plano e que fica assim puxando para trás mesmo.
Então, assim, os implantes e chips espirituais, eles são dispositivos energéticos invisíveis a olho nu, que eles se acoplam, eles são instalados no nosso campo de energia. Então, qual que é a função deles? Monitorar os nossos pensamentos, monitorar os nossos sentimentos, monitorar, inclusive, as nossas ações. Então, qual que é o impacto disso, desses implantes e chips espirituais? Na nossa vida é cansaço, falta de permissão para fluir na vida, para cuidar do seu dinheiro, falta de permissão até para ter um relacionamento saudável, falta de permissão para ser feliz, prostração, insônia. Então, assim, são várias as situações. E na geobiologia alquímica, a gente consegue fazer essa detectar, fazer um diagnóstico energético sutil do campo de energia e, ao mesmo tempo, fazer a extração dessas energias, desses implantes, desinstalação desses implantes espirituais. Como que a gente faz isso? Com o pêndulo. O pêndulo, ele é uma ferramenta de radiestesia, tá? Aonde a gente utiliza ele para fazer essas limpezas e essas harmonizações. Em cima da onde? Em cima de uma mesa de geobiologia alquímica, aonde a gente tem códigos. Cada símbolozinho aqui tem um significado. Eles compõem a geometria sagrada, aonde a gente faz a instalação e desinstalação dessas energias negativas. Então, já vou dar um spoiler aqui, inclusive já falei no meu feed aí, que quem ficar até o final da live, a gente vai fazer uma limpeza e uma harmonização ao vivo aqui e a gente vai retirar esses implantes e chips espirituais que vocês têm acoplado na vida de vocês. Então, não é azar. Eu tenho azar em ter isso. Não, todo mundo tem. E dificilmente a gente pega alguém que não tenha isso acoplado no campo de energia. Por quê? Porque é uma interferência energética sutil. E como que isso acontece? Acontece a partir do momento que você baixa o teu campo de energia, que tu fica estressado, que tu fica triste, que tu tem algum tipo de trauma na tua vida, que tu fica desestabilizado emocionalmente. Então, todo mundo tem uma frequência energética pessoal. O ideal a gente ter nessa frequência energética é acima de 8.000 BOVs. Tudo isso é verificado aonde? Em gráficos de radiestesia. Deixa eu mostrar para vocês aqui que a gente verifica com o pêndulo. Esse aqui é um gráfico de radiestesia onde a gente faz uma verificação de como que está a frequência energética. Então, assim, a pessoa quando vem para atendimento, normalmente ela está numa frequência de 10, de 5, de 20, eventualmente a pessoa está numa frequência mais alta, só se ela é uma pessoa que já está se trabalhando, se harmonizando já há algum tempo, mas dificilmente ela chega nessa frequência energética. E no final da sessão, a tendência é subir para 3, 4 mil, mas, que nem eu digo, né, é uma construção de energia. Então vamos parar aqui para pensar a respeito que o nosso campo energético sutil é como se fosse um aparelho de celular, né? Então, a gente tem um aparelho de celular, a gente tem um chip implantado aqui dentro e ele faz o quê? O celular, ele vai funcionar mesmo sem ter o chip. O chip, ele vai fazer uma conexão com a operadora, não é mesmo? Ali onde você vai conectar ao Wi-Fi e aonde você vai conectar para você fazer ligações. Paralelo a isso, no nosso campo de energia, a gente tem o nosso campo de energia, ele funciona, a gente tem uma assinatura, né? A gente tem uma identidade energética, todo mundo tem. O que muda é porque a gente é pessoas diferentes, então a nossa impressão digital é diferente da minha, da Lete, da Mônia, da Chay, então todo mundo tem, é a sua assinatura, né? Então, assim, a gente percebe o campo de energia nosso e das outras pessoas. Através do quê? Através dos chakras.
A gente tem 7 chakras principais, eles estão distribuídos ao longo da coluna vertebral e a gente tem essa percepção. Então, na parte espiritual, o nosso chip espiritual, ele permite que essas frequências externas, positivas e negativas, elas encontrem a nossa rede, a nossa Wi-Fi e se conectem nele. Então, assim, se a gente está conectado numa frequência energética mais elevada, a gente vai atrair situações, né, ou energias mais elevadas. Então, se a gente está vibrando numa frequência energética densa, a gente vai atrair situações e energias negativas e densas. Então, isso tudo serve para quê? Para monitorar. Da mesma forma como a operadora do celular monitora o telefone celular, e hoje, cada vez mais com a inteligência artificial, a gente está cada vez mais sendo monitorado, energeticamente falando, também funciona da mesma coisa. Então, a gente tem uma IA, inteligência artificial, né, aí para trabalhar nos nossos computadores, nos nossos celulares, mas paralelo a isso, a gente tem uma inteligência espiritual, que eles fazem o quê? Eles monitoram os nossos pensamentos, as nossas emoções, e eles vão enviando relatório para esses seres trevosos, para que a gente se mantenha naquele mesmo padrão. Por quê? Porque eles têm uma necessidade, uma função, têm um objetivo de coleta de materiais e também nos impedir de que a gente flua, que a gente siga, de que a gente até prospere, que a gente evolua como ser humano, que a gente se conecte mais com a energia de Deus, por exemplo, né? Uma energia divina, espiritual, elevada. Então isso impede. Então, assim, o que acontece, né? A gente vai ficar com a nossa bateria baixa, fica drenando. Por quê? Porque tá drenando, tem vazamento de energia. Então, como que a gente sabe que tá vazando energia? Quando você sempre dorme e acorda cansado, né? A gente não consegue ter uma noite que diga assim, eu consegui dormir essa noite. E eu não tô falando aqui, na verdade, eu quero abrir aqui um parênteses. Cláudia, mas eu durmo bem. Sim, tudo bem se tu dorme bem, né? Mas tu dorme bem com remédio para dormir ou sem remédio? Porque se tu tirar o remédio, que tu tá acostumado a dormir, porque o remédio é um apagão. Tu vai lá e tu dorme. Mas se a gente for abrir uma mesa radiestésica, provavelmente deve ter sugando na tua energia muitos implantes e chips espirituais, deve ter energia de falecidos grudado no teu campo de energia e magia, praga rogada e maldição e muito mais aí. Tem muita nhaca mesmo. Então por isso que talvez tu precise do remédio para conseguir dormir e descansar. Mas voltando para cá, falando de implantes e chips espirituais, eles vão trabalhar nessa frequência, tá lá, tá instalado, e é um hardware antigo. Por quê? Porque ele faz com que você não cresça, não evolua, que você fique vibrando na escassez, na doença, no é difícil, de que eu não posso, eu não consigo, eu não sou merecedor, e aí vem vindo todas aquelas crenças limitantes que a gente falou que está lá no nosso inconsciente. Então eles vêm para validar toda a bagagem que a gente carrega do nosso inconsciente. E o que acontece? Com o tempo, o sinal vai ficando bloqueado. Por quê? Sinal qual que fica bloqueado? O acesso a uma energia potencial, divina e espiritual. Então, começa a dar problemas físicos, de doenças, e isso vai afetando o fluxo da prosperidade, de você viver de uma forma leve. Então, por mais que tu tente se reconectar sempre, né? Antigamente tinha aquelas internet de escada e fica lá, né? Discando, ou fica lá buscando sinal, não é mesmo? Às vezes a gente vai para alguma rede
de internet, que ela é mais fraca, digamos assim, e o celular fica buscando o sinal. Então, eles vão aos poucos bloqueando o nosso sinal energético. Então, como que eles entram? Como eu falei, a porta de entrada é a culpa, o medo, a raiva, e eles vão monitorando tudo isso, né? Vão alimentando. Eu já peguei pessoas assim que tem muita raiva instalada dentro dela, claro, devido às situações que aconteceram, mas essa raiva vem da onde? Vem da casa onde a pessoa estava morando, né? E isso a gente vai dar um gancho aqui já, vou dar um spoiler. Semana que vem a gente vai estar falando sobre harmonização de ambientes, vai estar falando de chakras nos ambientes, como harmonizar os ambientes. Então tem muita coisa boa. Inclusive a gente vai fazer uma harmonização ao vivo da casa de vocês também. Então eles monitoram alimentando o desânimo, a prostração, o cansaço, deixando cada vez mais você sem energia. Certo? Tá ficando claro para vocês? Então, assim, quais são os implantes e chips espirituais mais comuns que eu vejo aqui na geobiologia? A gente tem o implante medusa. A medusa, ela tá cheia de tentáculos, né? Pois a gente tem um implante, um chip espiritual, que também tem esses tentáculos de conexão, porque quando eles entram no campo de energia, eles acoplam no nosso campo energético sutil. É invisível, tá? Normalmente, qual é o local? Na base do crânio e no estômago. Não sei se vocês já sentiram aquela dor aqui nas costas, aqui, né? Dor aqui no pescoço. Ou dor no estômago. Ai, parece que não sei, tem alguma coisa que do nada assim apareceu. Parece ter uma gosma. Eu não sei se vocês conseguem ter essa percepção, mas uma vez eu tive uma percepção aonde eu senti que eu estava falando com uma pessoa e a pessoa acabou se desestabilizando emocionalmente e grudou no meu plexo solar, né? Na boca do meu estômago, essa energia densa. Então, o implante medusa, ele vai atuar com filamentos. Então, ele vem, a medusa, assim, com os tentáculos, né? Vamos dizer que a minha garrafinha aqui é o nosso corpo humano. Vamos usar de modelo. Aqui é a base do pescoço. Ela vai vir e vai grudar assim, tá? Vai grudar em toda essa parte. E vai ficar fazendo o quê? Sugando a energia. Então, o que acontece? É como se isso puxasse a pessoa para trás. Então, como se a pessoa se sentisse amarrada ou paralisada, ó. Até a pessoa até quer ir para frente, mas não consegue. Então, o cliente normalmente diz assim: eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer. Parece que o corpo não me obedece ou aparece outra distração que eu não consigo fazer, materializar. Então, a medusa, ela pode estar drenando a tua vontade de agir, tá? O outro é o dreno ancestral, que é o código de rastreador genético. Ele trabalha mais profundo, a nível de DNA mesmo. Então, ele fica, normalmente ele se liga aonde? No chakra básico e no DNA sutil. Então, ele rastreia os padrões de escassez ou doença que já tem na nossa linhagem, no nosso sistema familiar, porque aquilo, se já tem ali, aquilo é familiar, então é ressonância. Então, ele vem ali, ele acopla e mantém ativo para que você continue vibrando no padrão de escassez. Então, qual é o efeito disso na minha vida? A pessoa, ela vai viver o mesmo padrão de comportamento, as mesmas situações que os seus pais e os seus avós. Esse código, esse rastreador genético, ele impede que a pessoa se torne uma versão melhor de si mesmo.
tendo sucesso. É como se ela já viesse programada de fábrica com aquele implante chip espiritual e devido a alguma coisa que aconteceu na sua vida, veio para ativar aquilo que tu já tem ali, certo? Tá ficando claro para vocês aí? Sim ou não? Fala para mim. E o monitoramento de rede, que é o Big Brother energético, que ele fica lá olhando para a nossa vida. Ele funciona exatamente como o chip de celular que a gente conversou, mas numa escala de vigilância. Ele fica vigiando nós o tempo todo. E aonde que ele se localiza? Normalmente a gente encontra em volta da cabeça aqui, nessa região aqui. Como que ele atua? Ele não causa dor, ele apenas observa e envia esses impulsos para o monitoramento, né? Para as equipes espirituais das trevas. Então, assim, a gente tem equipe espiritual das trevas e a gente tem equipe espiritual dos trabalhadores de luz, tá? Então, toda vez que a pessoa tem uma ideia de alta frequência, um insight de luz, o monitor envia essa carga de energia de dúvida ou cansaço para que a gente baixe o nosso sinal. Então, assim, ele monitora e impede. Ele não permite que a gente consiga fazer algo diferente. Muitas pessoas me dizem assim, nossa, Cláudia, eu tenho uma sensação que eu estou sendo vigiada. E é isso, é esse implante espiritual que está ali, tá? Então, é uma interferência técnica que sabota o sucesso da pessoa muito antes dele se materializar. Então, todos os implantes e chips espirituais, qual que é a função deles? De bagunçar a nossa vida mesmo, né? Mas por que eles bagunçam? Porque a gente deu permissão. Olha só como é forte isso. A gente deu permissão para que eles entrassem. Porque se eu não dou permissão, eles não vão entrar. Como que eu dou essa permissão? Porque eu baixei a minha frequência energética. Como que eu baixei? Por causa de estresse, de medo, de culpa, de traumas, de conexões a nível sistêmico familiar de uma forma negativa. Então, com a mesa da geobiologia alquímica, o que a gente faz? A gente faz uma limpeza e uma extração dessas energias e um ancoramento e uma ativação das energias espirituais. Falando em implante e chip espiritual, a gente falou só de coisa ruim, né? Então, a gente tem também implantes e chips espirituais da luz, né? A gente tem muito isso. Só que, assim, para a gente conseguir que isso seja instalado, primeiro a gente precisa limpar, desinstalar, não é verdade? O que a gente pega lá o nosso telefone antigo, aí tá com a memória cheia, e daí eu quero instalar aquele app lá que quero rodar um app novo, porque me disseram que é bom, sei lá, um app de tomar água todos os dias, ou o app de, não sei, da Nutri, ou qualquer outro tipo de app de jogo, né? O jogo é pesado, mas eu preciso desinstalar os outros app que eu não estou usando. Então, energeticamente funciona da mesma forma. Primeiro a gente desinstala, limpa, passa o antivírus, que é a mesa da geobiologia, e depois a gente instala de novo um novo programa. Tá? Então, quais são os exemplos, então, de implantes e chips espirituais da luz, né? Vamos trazer aqui o Reiki. O Reiki, ele tem os símbolos de Reiki. A gente tem 6 símbolos de Reiki e no momento que a pessoa ela é feita, ela participa, ela faz um curso de Reiki nível 1, aonde ela tem a iniciação no nível 1, nível 2 e nível 3, ali no momento da iniciação, ela recebe essa ativação, porque no momento da iniciação em Reiki, o que é feito? A gente abre o canal, aonde é feita a limpeza dos chakras e, ao mesmo tempo, a instalação de um novo programa, que é a energia do Reiki, tá? Então, através dos símbolos do Reiki. Uma outra técnica é a técnica dos arcturianos,
tá? Os arcturianos são seres espirituais, são ETs, mas eles vieram para esse mundo para ajudar os seres humanos a trabalhar, a evoluir através do amor incondicional. Então, os arcturianos, eles também têm códigos genéticos aonde a gente faz algumas ativações e ancoramento dessa energia. Então, são também implantes e chips espirituais dos seres da luz, aonde a gente consegue conectar, instalar essas energias para que a pessoa consiga ficar mais leve, que ela consiga resolver as suas questões aqui no seu dia a dia de uma forma mais centrada, com mais sabedoria, com mais clareza, tá? Tá ficando claro para vocês aí, pessoal? Sim ou não? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse tema de hoje? Ou tá todo mundo já ansioso para ir para a parte do fim aí para a gente fazer a limpeza? Hein? Conta para mim aí. Aqui tem alguns códigos, alguns implantes e chips espirituais. Deixa eu mostrar para vocês aqui dos arcturianos. Ó, tem aqui. Dos símbolos do rei que eu não tenho aqui, mas se vocês jogarem no Google aí, vocês vão ver, né? Mas tudo isso é feito através do que? Ah, não, agora eu vou pegar, baixei da internet e vou conseguir fazer a instalação. Não, tem todo um passo a passo, um protocolo para fazer a desinstalação e a instalação. Hoje o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa limpeza, que é a desinstalação, e vamos fazer a instalação. Por quê? Porque eu sou terapeuta capacitada para fazer isso, o ambiente já está aqui, né? Aqui no meu local aqui de trabalho, no meu escritório, já está todo preparado e ancorado com a egrégora de luz, para que a gente faça isso ao vivo e de um modo totalmente seguro. Vamos lá? Pode ser? Vou botar uma música tranquila. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim? Vou botar uma música tranquila aqui e vou pedir que vocês, então, encontrem um lugar aí aonde vocês estão, seja na casa de vocês, na cama, enfim, encontrem um lugar que vocês sentem tranquilamente. Vamos começar? Tá todo mundo ansioso, eu também tô. Adoro fazer isso. Então, sentem confortavelmente, respirem fundo, façam umas 3, 4 respirações bem fortes, bem profundas. Eu não vou deixar a música muito alta, senão vocês não me escutam. Isso. Vocês podem chamar o mentor de vocês, o anjo de guarda, para que ele ajude nesse momento. Vamos lá. Então feche os olhos, respire fundo, sinta o corpo, relaxa. Faz umas 3, 4 respirações bem fortes, bem profundas. A mente em paz. Isso. Vai prestando atenção na respiração. Pode soltar as mãos em cima das pernas. Que fique confortável. Isso. E agora vocês imaginem que acima, de olhos fechados, tá? Que acima da cabeça de vocês tem uma grande espiral de luz, um tubo de luz, como se fosse um grande aspirador. E esse aspirador, ele vai limpando dentro e fora de você e ao redor de você. Essa espiral de luz, procure perceber que cor ela se apresenta. Talvez num branco translúcido, aonde tem as cores do arco-íris. Pode ser
na energia violeta, na cor violeta, verde, azul índigo. Percebam que cor que se apresenta essa espiral de luz. E ela vai girando ao redor do campo de energia de vocês, desde o topo da cabeça até os pés, e vai limpando. Fazendo uma varredura, limpando o corpo físico, mental, o emocional, o espiritual, fazendo uma varredura nos chakras, limpando toda a energia de angústia, aquela angústia que sobe do peito e vai para a garganta. Isso. Essa energia, ela vai limpando toda a magia, a falta, todas as necessidades. Isso. E agora vem entrando no campo de energia de vocês, também para contribuir nessa limpeza, a energia do Arcanjo Miguel, da Rainha de Ganda e toda a energia crística. Fazendo a limpeza, potencializando essa limpeza, potencializando essa cor e automaticamente ela transformando numa cor verde e amarela. E agora a gente vai libertar, desprogramar contratos, magias, votos, maldições, programações negativas, aquele combinado que você não queria, que você fez e não queria, agendas ocultas, crenças conscientes e todas as crenças que estão no teu inconsciente. E vem reprogramando com a vibração do amor, da saúde, da paz, da prosperidade e do equilíbrio. Agora vocês imaginem que lá do centro da Terra está subindo o cubo Metatron e junto vem vindo o Arcanjo Metatron. E ele vem limpando os chakras de vocês, passando pelos pés, pelas pernas, pelo umbigo, a boca do estômago, o coração, a garganta, o centro da testa e saindo pelo topo da cabeça. Vem programando, fazendo ativações e aumentando a vibração de vocês. Isso. E agora os guardiões de vocês vêm fazendo uma varredura. Agora sim é o momento de liberar, desinstalar chips, implantes, miasmas, pragas rogadas, magias, maldições, retirando do campo energético sutil de vocês todos os obsessores, os magos negros, todos os seres negativados, bem como as auto-obsessões e autossabotagens, procrastinação, toda energia densa que não deixa você agir, que te impede de você se permitir ser uma pessoa melhor e de ser uma pessoa feliz.
feliz com o que você tem hoje e feliz em poder ir buscar, se permitir buscar algo mais e maior para a tua vida. E agora, imaginem que no centro do peito de vocês tem uma chama, a centelha divina. E ela vibra em 3 cores, azul, amarelo e rosa, a chama trina, junto com a energia dos 7 raios. E ela vem para queimar todas as obscuridades da alma, fazendo uma limpeza a nível de chakra básico e chakra cardíaco, conectando céu e terra com o centro do ser. E agora eu vou pedir que vocês imaginem que lá do céu, lá do universo, desce uma energia lilás. Aqui são os comandos estrelares. Santa Ametista está descendo com a energia do Dragon Light, o Violet Dragon, que vem trabalhando uma limpeza densa com o seu sopro de toda lixo tóxico energético. E vem ancorando a energia de Saint Germain, a energia lilás da transmutação, da paz, da tranquilidade, trazendo um sono reparador. Deixe que essa energia violeta atue no campo de vocês por alguns minutos. E agora vamos ativar os códigos dos arcturianos no teu campo de energia, retirando todos os implantes e chips espirituais que ainda estão ali, transmutando em energias positivas. As frotas estelares vêm fazendo o resgate dessas energias densas e fazendo o encaminhamento para outro local do planeta. São frotas de defesa que vêm ao nosso auxílio, nos dando amparo. É ancorado no teu campo sutil o código Kalishma, 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 que ele vem nos ajudando a olhar para a nossa sombra com mais amorosidade, trabalhando a cura da criança interior e o auto-perdão. O código Teruvianish, 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 vem alinhando os chakras com o corpo físico e o perispício. E ele acopla desde o chakra básico até o coronário, trazendo sabedoria. Respirem fundo, sintam a energia vibrar e se movimentar. E agora vocês imaginem que desce uma luz verde do universo que vem em nossa direção. Agora vem o comando da Santa Esmeralda e as suas equipes de cura para fazer a limpeza e o alinhamento, restaurando a saúde física, mental, emocional, espiritual e energética em todo o teu campo de energia.
trabalhando o alinhamento e instalando a energia verde de cura. Eu acendo a luz, eu acendo a luz, eu acendo a luz. Eu sou um com o divino, eu sou um com o divino, eu sou um com o divino. Deixa a grande luz brilhar, deixa a grande luz brilhar, deixa a grande luz brilhar. Ativando códigos do Reiki. Que essa energia reverbere sem tempo e espaço. Sem passado, sem presente, sem futuro, sem passado, sem presente, sem futuro, sem passado, sem presente, sem futuro. E agora se imaginem vocês saindo dos pés de vocês grandes raízes, como se fosse uma árvore. Quanto mais essa raiz ancora, se conecta com a ancestralidade, com a energia da terra, com a energia da Mãe Gaia, as folhas, os galhos sobem. E vocês, como se vocês unissem as mãos acima da cabeça de vocês e se conectam num grande fio invisível de prata que conecta vocês ao coração do Criador. Então agora é ativada a força da ancestralidade de vocês, ativando o equilíbrio do masculino e do feminino, das energias Yin e Yang, e vocês se conectam com a força e com a coragem dos seus ancestrais para cumprir a missão de vocês aqui neste plano. Sintam essa força de união do Pai Céu e da Mãe Terra. Agora é ativado o gráfico pirâmide plana, aonde vem lá da Terra e vai passando por todo o campo de energia de vocês, fazendo os ajustes necessários que vocês precisam, as costuras necessárias no seu campo de energia sutil. Agora imaginem que a cor azul índigo vem lá do universo, descendo até vocês e envolvendo todo o campo energético sutil, trazendo sabedoria, clareza, discernimento, proteção e tudo aquilo que tu precisa agora. E agora vamos nos conectar com os nossos registros acásicos, solicitando aos guardiões dos registros que lhe mostrem para vocês o que vocês precisam fazer para que vocês consigam evoluir cada vez mais na sua vida. Talvez vocês não consigam ver agora, mas com o passar dos dias as fichas vão caindo. Eu acendo a luz, eu acendo a luz, eu acendo a luz. Nós humildemente pedimos a energia que desce do céu. Nós humildemente pedimos a energia que desce dos céus. Nós humildemente pedimos a energia que desce dos céus, ativando símbolos de Reiki, códigos do Reiki, a nível de DNA.
Eu acendo a luz, eu acendo a luz, eu acendo a luz. Eu sou um com o divino, eu sou um com o divino, eu sou um com o divino. Sintam a expansão da energia de vocês. Respirem fundo. Vão percebendo o corpo de vocês mexendo devagarinho, podendo se espreguiçar, se espichar. Devagarinho vai abrindo os olhos. Vamos voltar. E ok. Limpeza feita, desinstalado chips e implantes, ancorado e ativado e instalado novos chips espirituais. E agora eu quero ouvir de vocês, como é que foi aí do outro lado? Tão bem? Como é que foi? Alguém quer compartilhar? Hã? Dormiram. Tem alguém aí? Ah, que bom, meu amor. Coisa boa. Isso aí, a energia vai reverberar no campo de energia de vocês por um período de 21 dias, tá? Então, foi muito forte isso. Foi retirado muita coisa mesmo. Nossa. Mas enfim, tá tudo certo. Tinha que estar aqui quem é para ser mesmo. E deixa aí. Ai, que bom, Kátia. Coisa boa. Isso aí. Sintam, prestem atenção aos sonhos de vocês. Vai vir muita limpeza ainda, talvez muitos insights em sonho, talvez muito entendimento. Ah, eu não entendi o sonho, me chama. Entra ali no link da minha bio, ali tem o meu WhatsApp, pode me chamar. Ó, Cláudia, eu não entendi, tive um sonho meio louco, mas às vezes não é louco mesmo, é isso mesmo, tá? Ai, que bom! Era o que tu precisava. Ai, ai, coisa boa isso, adoro. Então, semana que vem vamos falar de limpeza e harmonização de casas. Nas nossas casas tem muita coisa também, e a gente vai estar trabalhando também uma limpeza, uma ativação ao vivo no final. Então, bora lá? Vamos limpar, harmonizar a nossa vida com o uso das geometrias sagradas, da geobiologia alquímica. Então, aqui ficou, né, uma harmonização coletiva. Quem precisar de uma harmonização pessoal, individual, é só me chamar, que eu tenho disponibilidade na minha agenda. Gratidão imensa, meu povo. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui. Beijo grande. Uma ótima final de semana, início de final de semana. Feriadinho para quem vai fazer feriado e para quem não vai fazer feriado, é isso aí, faz parte também, né? Então, que teus dias sejam de muitas luzes, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau. Até mais. Vou deixar gravada a live aqui e compartilhe. Vamos ajudar mais e mais pessoas. Tchau, tchau.